Enquanto isso, irmão, eu acompanho um irmão que prega sobre a graça, e eu vou ler um testemunho da igreja deles, que eu vi num livro. E diz assim, ó: um precioso irmão na minha igreja a vida começou a dar uma reviravolta quando ele recebeu Jesus. Todavia ele lutava com o hábito de fumar. Ele fumava por muitos anos, e nem um dia se passava sem que fumasse ao menos um maço de cigarro. Ele compartilhou comigo que sentia realmente enjoado cada vez que fumava. Sentia-se condenado, fale comigo, condenado. E constantemente ouvia a voz do acusador bombardeá-lo com acusações. Como você tem coragem de chamar a si mesmo de cristão? Olha para você, você ainda fuma, é fumante. Desista, você não é digno de ser um cristão, você é um hipócrita. Ele continuou ouvindo essas acusações, e quanto mais as ouvia, mais fumava. Ele contou que realmente tentava reunir toda a sua força de vontade para superar esse hábito destrutivo, mas simplesmente não conseguia. Ele sabia que seu corpo era o templo de Deus, e sinceramente queria glorificar ao Senhor, mas não tinha forças para se libertar daquele hábito, e começou a se autocondenar. Estava a ponto de desistir de vez. Foi quando ele ouviu a pregação que o Espírito Santo trazia para convencê-lo que mesmo fumando ele ainda era a justiça de Deus em Cristo Jesus, e que quanto mais ele cresce que era justificado por causa de Jesus, a pregação dizia que mais seu comportamento começaria a se alinhar com o que ele desejava, que era ser liberto do vício. Então ele começou a confessar diariamente, mesmo fumando: eu sou a justiça de Deus por meio de Cristo. Toda vez ele acordava, todo dia parava no espelho e dizia: eu vejo um homem justo nesse espelho. Mesmo quando ele sucumbia à tentação, acendia um cigarro e fumava, e ainda confessava: eu sou a justiça de Deus por meio de Cristo. Nesse exato momento, eu aqui fumando, mas Jesus me vê como justo. Esse irmão realmente creu que era justificado, não por causa do que fazia, mas por causa do que Jesus fez. E quanto mais cria que era a justiça de Deus, a partir deste ponto, ele tentava largar o vício há anos, irmão. A partir desse ponto, o vício da nicotina começou a definhar. Ele começou a ter uma força sobrenatural para reduzir o consumo diário de cigarros. Começou a substituir a voz do acusador que dizia: você é um hipócrita, como tem coragem de se considerar cristão? Pela voz do Espírito que declarava: você é justo aos olhos de Deus, porque Deus te vê tão justo como Jesus Cristo. A voz do Espírito se tornou mais e mais alta, até que suprimiu dentro dele completamente a voz do acusador. E esse irmão, finalmente, parou de dar ouvidos à voz da condenação. Um dia, escute aqui, irmão, ele acordou e percebeu que seu desejo por cigarros não existia mais no seu interior. Aleluia! Ele foi liberto de um hábito destrutivo simplesmente ao crer na voz do Espírito e se ver como a justiça de Deus todos os dias. O simples fato de ser fiel em confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, e não mais aceitar a voz da condenação por causa daquele vício, liberou um poder sobre a sua vida que extinguiu gradualmente a força daquela dependência. Esse é o poderoso Jesus. Aplauda a Deus aí bem forte, irmão. Glória a Deus. Diga assim: isso é a graça. Fala de novo: isso é a graça. Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, me dá a parte dos teus bens que me cabe como herança. E o pai repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, gastou, acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e aquele menino, longe do pai, começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali ele desejava comer
a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o pai, compadecido dele, correu na direção do menino, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: traz depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai, diga, o novilho cevado. Diga, mate o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Vamos ver juntos para encerrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Você pode sentar, irmão, o Pai vai fluir agora. Aplauda a palavra de Deus nesse lugar. Aleluia. Irmão, você sabia que o comportamento desse pai nessa história, ele é completamente oposto à lei de Moisés? Vocês sabem que essa história não existiu, né? Isso não foi verdade, isso foi uma parábola. Todo mundo acha que o filho pródigo existiu. Não foi, Jesus contou essa parábola. Era uma história com um ensinamento. O comportamento desse pai, ele é totalmente contrário à lei de Moisés. Escute aí, Estevão e Cristian. Na lei de Moisés dizia que se um filho fosse rebelde e não obedecesse, tinha que ir para o meio da cidade e morria apedrejado, irmão. Que se não obedecesse, é verdade, porque era considerado uma rebeldia contra uma autoridade. E segundo a lei de Moisés, aquele menino que não obedecesse e honrasse os pais, ele deveria ser levado até a cidade, e todos os cidadãos apedrejariam aquele menino. Põe o fundo para mim, Júnior. E, por favor, e aí, todos que vissem aquilo deveriam temer, e assim, entre aspas, aquele mau comportamento, aquilo era arrancado do meio daquelas pessoas e daquela cidade. Diga assim comigo: essa é a lei de Moisés. Quando Jesus contou essa história, contando que o pai perdoou o filho desse jeito, eu creio que todo judeu que estava lá ouvindo lembrou desse detalhe da lei. Espera aí, como é que esse pai recebeu assim um pecador que destruiu a herança do pai? Eu creio que todos os judeus que conheciam a lei, e todos eles estavam ali, conheciam muito a lei, não a graça nem tinha começado ainda. Eles na hora lembraram do que a lei de Moisés falara, e talvez eles pensaram: como é que esse filho não morreu? Como é que nessa história que Jesus está contando, esse pai não apedrejou esse filho? Pelo contrário, queridos, na história, o pai recebeu, perdoou, amou, abraçou, supriu e deu toda honra àquele filho. Porque em lugar de dar a punição que a lei falava e que aquele filho merecia, aquele filho recebeu o perdão da graça, o amor da nova aliança de Jesus Cristo. Jesus falava, quem que era o pai nessa parábola que Jesus cita? Fale assim comigo: o pai era Deus. Então ninguém mais conhecia o coração do pai como o próprio Jesus. Então Jesus estava mostrando o que? Ele estava revelando para aqueles judeus: assim é o coração do Deus, que é o meu pai, do Abba, que também é o pai de vocês. Assim é o coração desse pai. Ele não está aqui para apedrejar vocês, ele não está aqui para dar o que vocês merecem, mas eu vou para a cruz,
e Ele vai dar para vocês o favor imerecido chamado graça.